Sobre a delação premiada de Daniel Vorcaro. A proposta foi rejeitada pela Polícia Federal. É a segunda tentativa de um acordo apresentada pelo ex-banqueiro. Vamos falar sobre esse assunto com o Theo Cury, aqui de volta ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia para você mais uma vez. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Boa sexta. O homem do Breaking News trouxe essa informação para a gente aqui na CNN Brasil. E agora a gente vai avançando com relação a esse tema, porque você vai lembrar que essa proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro tem duas frentes. Uma junto à Polícia Federal e uma outra junto à Procuradoria-Geral da República. Após essa negativa da PF, o que a gente pode esperar para essa outra frente aberta pela defesa do ex-banqueiro junto à PGR? Olha, agora resta a palavra final da Procuradoria para ver se a PGR concorda ou não com a Polícia Federal sobre a falta de elementos e de iniciativa de colaboração por parte do Daniel Vorcaro. A primeira versão foi apresentada no começo de maio, 20 dias depois a Polícia Federal rejeitou a proposta de acordo de delação premiada, dizendo que não havia elementos suficientes, não havia iniciativa do Daniel Vorcaro, que ele mais se justificava na proposta do que apontava crimes cometidos, seja por ele, seja por pessoas próximas ou autoridades da República. A Procuradoria-Geral da República seguiu as tratativas com o Daniel Vorcaro, depois a Polícia Federal, que havia se afastado, retornou, deu início à retomada das tratativas e ontem novamente apresentou a informação, ontem foi ao ministro André Mendonça, de que estava rejeitando a proposta apresentada pelo Daniel Vorcaro. Essa informação, na verdade, foi passada para a defesa na quarta-feira. Então, a defesa é informada na quarta-feira e o ministro André Mendonça ontem, quinta-feira. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República dar a palavra final. Se vai na mesma linha da Polícia Federal ou se vai, de fato, concordar e selar um acordo de delação premiada com o Daniel Vorcaro. A PGR, Carol, e a gente vem contando isso aqui ao longo das últimas semanas, assim como a Polícia Federal, tem demonstrado resistência a essa proposta, pelos mesmos motivos, porque entende que o Daniel Vorcaro não assumiu as suas responsabilidades, não assumiu crimes que teria cometido, não apontou a responsabilidade de outras pessoas, não atribuiu crimes que foram cometidos por outras pessoas e que parece proteger o entorno e não assumir a culpa, que é o principal objetivo de uma delação premiada. Então, como isso ainda não aconteceu, não houve essa confirmação por parte da Procuradoria. São elementos necessários para a homologação de um acordo de delação premiada. Inclusive, já tínhamos apurações nesse sentido, né, Theo, de que junto à Polícia Federal, a dificuldade seria ainda maior, já que as investigações estão avançando. Exato. São 8 celulares que estão com a Polícia Federal do Daniel Vorcaro, então há muitas mensagens, há muitos documentos, há muitas provas que foram obtidas somente pela Polícia Federal. A colaboração premiada, a delação premiada, ela serve para corroborar justamente esses elementos de prova que foram obtidos e dar mais elementos para que a Polícia Federal alcance essas provas por iniciativa própria. Mas é preciso haver essa boa vontade do candidato a delator, como é o Daniel Vorcaro. Isso ainda não aconteceu. Ele mais está se blindando e blindando as pessoas na avaliação dos investigadores e por isso que a Polícia Federal rejeitou novamente essa proposta do que de fato expondo e apresentando novos elementos. Você mencionou os pontos, são aqueles 3 pontos. Que haja elementos novos, um ineditismo nas provas apresentadas. A Polícia Federal descarta isso porque já tem provas o suficiente. Foram 8 operações deflagradas desde novembro até agora. Corroboração do que já foi encontrado, também não há novos documentos, por exemplo, que corroborem o que a Polícia Federal já tem e a capacidade de ele conseguir restituir os cofres públicos pelo prejuízo causado. Ainda também não se chegou a um consenso de que ele consegue devolver os que são considerados entre 40 e 60 bilhões de reais. Então agora cabe à Procuradoria, que vai ter que dar a palavra final, se vai na mesma linha da PF ou se de fato fecha o acordo. Se fechar o acordo, esse texto vai para o ministro André Mendonça, a quem cabe ainda avaliar e aí decidir se valida ou não a delação dele. Um último ponto aqui, claro que vamos falar ainda mais sobre esse assunto, mas já aqui dando um pouco dos
aspectos que vamos abordar ao longo dessa edição com relação a um prazo para uma resposta da Procuradoria-Geral da República. Em que medida já essa negativa por parte da Polícia Federal acelera os trabalhos da Procuradoria-Geral da República para que defina se de fato vai ou não avançar nessas tratativas? Carol, a PGR não está se pautando por prazo e isso dá uma agonia em todo mundo que quer saber a resposta. Ainda não há um cronograma, a PGR tem deixado claro que não trabalha com prazos, que não trabalha com um cronograma específico, que vai tomar decisão quando tiver de tomar a decisão, para desespero de jornalista que acompanha o caso, mas a bem da verdade é essa. O que eu mencionei é a PGR e a PF têm muitas coisas parecidas no âmbito dessas tratativas, mas tem pontos diferentes. A PF é mais vocal, a PF tem demonstrado ao longo das últimas semanas um descontentamento maior com essa proposta do Daniel Alvorcaro. Tanto que já era sabido que vinha essa negativa por parte da Polícia Federal. Na PGR o assunto é diferente. A PGR é mais discreta nessa atuação e não tem dado sinalizações. Mas conversando com quem acompanha, há ainda resistências. Não à toa, a PGR ainda não deu uma palavra final sobre esse assunto. Theo Cury, vamos falar muito ainda sobre esse assunto hoje aqui no Novo Dia e, claro, outras apurações que o Theo vai trazendo para a gente aqui no Novo Dia.